Para começar a investir, eu vejo que é essencial, primeira coisa assim que muitos pulam, é tu saber por que tu tá investindo. Por que eu tô investindo? É isso aí, por que o dinheiro importa para mim? Não existe o melhor investimento. Não existe assim, estamos aqui em abril de 2024 e hoje o melhor investimento é bolsa. Então, se alguém falar isso, corre, porque o que existe é o melhor investimento considerando as características do investidor. O medo da perda ele supera muito aquela vontade às vezes de ganhar, né? A forma com que tu investe é capaz de te antecipar em 15, em 20, pelo menos em 10 anos a conquista da liberdade financeira. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à segunda temporada do Prontuário de Gestão, podcast aqui da Gestão DS. Eu já estava com saudade, não sei como é que vocês estão aí, se estavam esperando os novos episódios também. Uma segunda temporada aí com muito conteúdo. E, na verdade, a gente está com um cara que hoje que a gente queria fechar a primeira temporada com ele. Agendas aí, a gente não conseguindo bater essa agenda aí. Que foi um dos temas mais pedidos por vocês também na primeira temporada. Quer falar um pouquinho sobre investimento. E a gente queria fechar o final de ano, porque geralmente, né, Ramiro, aquelas listinhas de final de ano, o pessoal sempre coloca investir melhor ou começar a investir. A gente está em março nesse momento que você está escutando o nosso podcast, então acho que ainda dá tempo. E para bater esse papo com a gente hoje, aí, a gente trouxe um super especialista, Ramiro, aí, que é parceiraço da casa. E, Ramiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Valeu, muito obrigado aí, Felipe. Uma boa tarde ou boa noite a todo mundo, depende de quando estiverem nos ouvindo. É um prazer estar aqui e que bom que a gente pegou março, né? Porque eu acho que tem dois grandes picos de força de vontade para aprender sobre investimentos. Primeiro ali, final, início do ano, né? Boa. Virada de dezembro para janeiro, e o segundo é depois do carnaval. Então a gente ainda pega esse segundo pico aí. Verdade, né? E aí, né, só fica agora os mais resilientes, porque geralmente no primeiro quarto já começa a dar algumas coisas erradas, o pessoal já começa a meio querer desistir. Então agora tá ficando quem realmente quer escutar aí para começar essa constância, né? Ramiro, cara, te apresenta pro pessoal, me fala um pouquinho dessa tua jornada, como é que tu entrou nesse mundo do investimento. Eu sei que tu tem uma carreira longa já, mas tu é novo. Tava escutando um podcast teu lá, tu contando um pouquinho dessa jornada, começou desde criança lá, enfim. Conta pro nosso público aí, pros nossos clientes. Legal. Então, basicamente, sim, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou hoje, né, gestor profissional de investimentos, planejador financeiro e sou cofundador do Clube do Valor, né, que é uma empresa de gestão e consultoria de investimentos. E é uma loucura, né? Eu comecei a investir faz mais ou menos 18 anos, embora eu tenha 31 anos de idade nesse momento. Então, comecei ali aos 13 anos, atraído pela ideia de fazer aquele pequeno dinheirinho que eu tinha, né, que eu juntei ali de presentes de aniversário e tal, se multiplicar. Eu sempre fui um cara muito curioso por dinheiro, por como o dinheiro funciona e tal. E aí, certa feita, ali quando eu tinha 13 anos, eu conheci o filho do sócio do meu avô num almoço, que era um cara que na época tinha uns 18, 19 anos, e ele falou que a profissão dele era ser especulador na bolsa. Eu falei, cara, o que significa isso? Ele, num grande resumo é que eu fico em casa, no meu computador eu ganho dinheiro com gráficos. Eu falei, como assim com gráficos? Tu comprou uma ação, tu vê no gráfico, daí tu vende ela com lucro. E eu achei que lá genial. Saí daquele dia, daquele almoço, eu saí para comprar um livro chamado Bem-vindo à Bolsa de Valores, abri minha conta numa corretora e peguei lá todo o dinheiro que eu tinha, que não era muito, era pouquinha coisa, e comecei a brincar, comprar uma ação, vender outra e tal. Foi assim por alguns anos ali, enquanto eu estava ainda no colégio, até eu passar a levar mais a sério a ideia de investir. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a ter renda, né? Comecei a estagiar, comecei a ganhar dinheiro, morava com meus pais, custo de vida extremamente baixo, começou a sobrar dinheiro, pensei, agora eu vou fazer aquele negócio de investimentos. E aí eu fiz um monte de burrada, tentando resumir muito a história, né? Eu fiz um monte de burrada ali dos 18 aos 20 anos, até decidir levar a sério esse negócio, começar a estudar o que funcionava. Eu conheci um cara chamado Warren Buffett, né, o maior investidor de todos os tempos. Comecei a ler sobre a história dele, comecei a imergir assim, nesse mundo. Entrei numa gestora de investimentos como analista, primeiramente como estagiário de análise de ações, depois virei analista de ações, depois eu virei partner dessa gestora e saí dela alguns anos depois para fundar o Clube do Valor, que é a empresa hoje, né, que atua aí com consultoria e gestão de investimentos. Mas tentando, assim, resumir 18 anos em 2 minutos, essa é basicamente a minha história. Boa. E vai ser um pouco disso também que a gente quer conversar, porque no final do dia ali, a gente fala bastante para médicos, mas acho que tem erros que são muito comuns a todo e qualquer investidor, né? A gente quer aprender um pouquinho com essa tua jornada também.
Não que a gente vai evitar todos os erros, mas talvez escutando alguma coisa aqui, algum insight pode estar ajudando o nosso cliente. E eu estava até conversando contigo no bastidor ali, Ramiro, que quando a gente abriu, a gente sempre abre no nosso... lá Inclusive, pessoal, sigam lá o Prontuário de Gestão no Instagram. A gente abre lá as caixinhas para perguntar o que o pessoal quer saber, o que seria legal quem a gente chamar, o que assunto. E a questão de investimento apareceu bastante. E a gente reparou que, basicamente, lá dentro da nossa base de clientes, a gente tem 3 tipos de perfil, assim. Tem o nosso cliente que não faz ainda quase nada, não investe quase nada, no máximo uma poupança. E é louco isso, porque às vezes o médico ganha bastante dinheiro e não investe quase nada, lá não guarda nada. A gente tem um segundo perfil que já começou a fazer algum investimento, alguma questão, uma aplicação que o gerente do banco falou, mas ainda, ou que começou a copiar uma carteira de um colega. E aí a gente tem um perfil mais do pessoal que já entende, que tem um objetivo, que já fala em metodologia, sabe? Então, a ideia hoje é tentar bater um papo para que a gente consiga ajudar tanto esse cara que não faz nada ainda, ou que está recém começando, a também trazer alguns insights para esse médico que já, poxa, eu já conheço isso, enfim, também, o que eu posso fazer para melhorar. E acho que antes de mais nada, assim, que ao longo do nosso papo, a gente vai falar de muitos termos aqui, né? Vai falar de ações, vai falar de fundo de investimento, se der tempo a gente está gravando no dia aí que o Bitcoin bateu a máxima histórica, então se der tempo falar um pouquinho de Bitcoin também. Então, renda fixa, renda variável. Eu queria abrir, Ramiro, se a gente pudesse fazer um glossáriozinho, assim, só para... Quando a gente, pensando já no que a gente vai responder, para o nosso cliente entender um pouquinho. Quando a gente está falando de renda fixa, é mais isso aqui, renda variável, o que é ação, o que é um fundo, para o pessoal conseguir ir equilibrando esses conceitos durante o nosso papo aí. Legal, acho que é uma boa forma de começar. Deixa eu começar então, talvez com os mais básicos, né? Acho que, para mim, assim, a ideia de investir, o porquê de investir, é basicamente tu tá abrindo mão de consumo hoje, né? Tô deixando de consumir para poupar dinheiro, para colocar esse dinheiro em algum ativo, em alguma carteira de ativos, pensando em poder consumir múltiplas vezes no futuro. Então, olha, em vez de gastar 10 mil reais aqui nesse mês, eu vou poupar 10 mil reais com a expectativa de que daqui a alguns anos esses 10 mil valem muito mais do que isso e eu consiga ter um consumo maior. E aí, para isso, acho que o primeiro termo que vale trazer aqui é a relação entre taxa Selic e inflação. Perfeito. Então, uma das formas mais simples de investir é deixar o dinheiro ou num título chamado Tesouro Selic, que é um instrumento de renda fixa do governo nacional, que nunca deu calote, que não tem risco nenhum, que todo dia sobe um pouquinho e vai subir mais ou menos não, exatamente 100% da taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa que varia com o passar do tempo, né? Quando a gente está gravando esse vídeo, ela está num determinado patamar e daqui a 15 dias ela vai ser alterada um pouco para baixo e ela se move em ciclos, né? Recentemente ela estava no patamar de 13,25%, começou a cair, agora está na faixa dos 11%, a expectativa é que ela caia até uns 8%, 9% no ano em que a gente está gravando, e quando estiver ouvindo, acho que esse episódio vai ser um episódio atemporal, talvez ela esteja abaixo disso, talvez acima, mas o grande ponto é entender que ela varia. E ela varia em linha com a inflação. Né? Porque qual é a lógica da taxa Selic? Quanto mais alta é a taxa Selic, mais as pessoas vão ter um incentivo para investir, né? Para não gastar esse dinheiro, deixar ele paradinho nesse título, sem risco. Que, aliás, né, outro parênteses aqui no nosso glossário, sempre que tu vê lá uma Unicred da vida, num banco, um ativo que renda 90% do CDI, 99% do CDI, 100% do CDI, entenda que CDI é igual a taxa Selic. São idênticos, é a mesma coisa, só um nome diferente. É o mesmo valor de rentabilidade. Mas, enfim, quando a inflação está mais alta, é de interesse do governo conter a inflação, porque a inflação alta ela destrói a economia de um país. E para conter a inflação, um dos instrumentos é aumentar a taxa Selic. Porque tu está criando um incentivo à poupança, né? Menos dinheiro circulando na economia, está deixando as pessoas com dinheiro paradinho ali e menos dinheiro circulando, crédito mais caro, empresas com menos incentivos para investir em capital produtivo, né? Para montar novas fábricas, comprar novos concorrentes. É de se esperar uma retração econômica, menos dinheiro circulação, a inflação cai e aí depois a taxa Selic cai. Com a taxa Selic mais baixa consistentemente e cedo ou tarde vai vir a inflação e esse ciclo vai ser o contrário. Então, acho que é bem importante trazer aqui que a taxa Selic, ela eventualmente vai estar num patamar alto, como atualmente, né? 11% ao ano dá mais ou menos 1% ao mês, um pouquinho menos do que isso. Só que ela só está lá porque a inflação está mais alta.
Então, a nossa taxa Selic saiu dos 2% ao ano ali em meados de 2021 e começou a subir aos poucos até os 13% ao ano porque a inflação começou a aparecer. Ou seja, o rendimento ali a 100% do CDI, ele nunca vai ser um enorme de um rendimento se tu for levar em consideração o impacto da inflação. Até porque todo investimento tem imposto de renda sobre os ganhos e descontado o imposto de renda, descontado a inflação, vai te sobrar algo que é chamado de ganho real. Outros temas que vai trazer aqui, que é o que importa, né? O que importa para o investidor é qual vai ser a rentabilidade real dele. Perfeito. Que é a rentabilidade em cima da inflação, porque não adianta nada, né? Deixar ali, sei lá, vamos supor que alguém invista R$1 milhão a 100% da taxa Selic. A taxa Selic está em 13% ao ano e ficou 13% ao ano durante o ano inteiro. Esse cara, no final do ano, vai ter R$1.130.000, ou seja, R$130 mil de ganho de capital. Tira imposto de renda sobre esse valor, vai te sobrar mais ou menos ali uns R$110 mil. Se a inflação tiver sido de 10% nesse ano, aquele teu 1 milhão de um ano atrás, agora compra a mesma coisa que 1.100.000 compram. Se o teu ganho descontado imposto de renda foi de 1.110.000, o teu ganho real é 10 mil. Praticamente defendeu o patrimônio ali, né? Defendeu da inflação, deu 1% em ganho real. E eu tô explicando tudo isso, né? Acho que quando tu falou em falar de glossário, eu comecei por esse lado. Mas é bom dar esse mapa pro pessoal, para conseguir entender ao longo da conversa o que a gente vai estar falando. Exatamente, é a forma mais simples de investir. Quando comentou que tem um público aqui que meio que deixa dinheiro na poupança e tal, eu imagino que sejam pessoas que ou deixam dinheiro na poupança ou deixam dinheiro num instrumento que rende 100% do CDI, que é muito confortável, porque ele vai estar sempre se valorizando, né? Vai estar tendo aquela dopamina de ver o dinheiro todo mês um pouquinho maior, só que não existe almoço grátis, está rendendo bastante porque a inflação está mais alta. Aí quando a inflação ficar consistentemente controlada, sei lá, na faixa dos 3%, 4% ao ano, com consistência, a gente vai ver uma taxa Selic ali perto de 7%, talvez 8%, talvez 6%, que também descontado imposto de renda, descontado a inflação, vai te sobrar 1%, 2%, no máximo ali 3% de ganho real ao ano. Então, acho que esses são alguns conceitos para começar, né? Boa. Taxa Selic, CDI, inflação, ganho real, enfim. Perfeito. E ao longo do nosso papo, a gente vai trazendo mais alguns. Se eu não souber o que é, eu vou te perguntar também para poder explicar para o pessoal aí. Em off eu te falei, né? Porra, me interrompe. Se eu tiver muito técnico, por favor, né? E uma coisa que me chamou a atenção, assim, Ramiro, tu abriu falando um pouquinho do porquê investir, né? E até quando a gente começou a abrir as caixinhas lá e o pessoal pedir sobre o tema, a gente começou a perceber o quanto tá relevante esse tema, acho que no geral, mas para o nosso cliente médico também. E é natural porque a gente está percebendo um contexto, um cenário no mercado médico que a gestão dessa a gente está fechando quase 8 anos. Então, é quase uma década aí que a gente vê as clínicas lá. Eu lembro lá atrás quando a gente fez o plano de negócio, era em torno de 400 mil médicos, tinha mais não sei quantos que iam entrar no mercado até tal data. Hoje a gente já está passando são mais de 500 mil médicos, tem uma previsão de não sei mais quantos entrantes, a gente vê novas escolas de medicina, a gente percebe também que tem outras áreas da saúde que estão começando a fazer alguns procedimentos que o médico faz. E no passado a gente tinha muito ainda tem, mas aquela visão, o médico é rico, né? E aí o médico ele começou a perceber um cenário que, opa, não é mais bem assim, né? E aí a gente percebeu essa preocupação que ele já tem de pensar lá no futuro, como é que vai ficar isso aqui? Porque ele é o cara que é profissional liberal, depende dele, o tempo que ele está trabalhando ali, ele vai conseguir ir gerando riqueza, mas parou e agora, né? Então, o porquê a gente entendeu, mas como é que esse médico, ele consegue investir melhor, né? Como ele consegue, não só a gente falou um pouquinho do defender ali, mas que caminhos ele pode seguir, eu sei que a gente não pode aconselhar nada, né, Ramiro? Tem lá os videozinhos, assim, pessoal, isso aqui não é... Como é que o pessoal fala, geralmente? Isso aqui não é uma recomendação. Não é uma recomendação. Porque a gente até pode fazer recomendação de investimento, só que para uma pessoa específica. Então, se tu for meu cliente de consultoria, eu posso sentar contigo, entender a tua situação e falar, eu vou te recomendar isso. Mas assim, abertamente, eu falar, todo mundo tem que comprar ações. Cara, não posso, porque eu não conheço o perfil de cada um e por ser, né, gestor e para a gente ser uma empresa de consultoria também, a gente... Só pode recomendar no 1 a 1, assim, não abertamente. Mas tem, assim, como caminhos para otimizar essas finanças dele? Ou o que ele deveria se preocupar nesse início para começar a olhar, assim, pensando nessa questão de investimento, de patrimônio? Legal. Acho que eu vou ir por 2 linhas, tá? A primeira, assim, para começar a investir, eu vejo que é essencial. Primeira coisa, assim, que muitos pulam, é tu saber por que tu tá investindo. É uma pergunta simples, mas que
raramente alguém faz, e eu demorei muitos anos para eu me fazer essa pergunta. Quer dizer, eu já estava trabalhando no mercado financeiro, já era analista de ações, quando me deparei com essa lógica de, pô, por que eu estou investindo? É isso aí, por que o dinheiro importa para mim? Que é uma pergunta que tem muito mais a ver com a vida do que com qualquer coisa que se remeta a investimentos, né? Então, quando eu me fiz essa pergunta pela primeira vez, eu comecei a entender que dinheiro é importante para mim porque, pô, eu sou uma pessoa que prezo muito pela liberdade. Eu prezo muito por ter controle da minha agenda, controle do meu tempo, por poder viajar, por não ter que prestar contas para ninguém. Então, o dinheiro ali, para mim, eu entendi que é uma fonte de mais liberdade se, né, tiver rendendo independentemente do meu trabalho. Então, acho que o primeiro ponto é entender por que o dinheiro importa. O que está por trás disso? Né? Como é que tu pode trocar o dinheiro, que na verdade é uma ferramenta, por coisas que te tornam uma pessoa muito mais feliz, muito mais contente com a vida, de bem com a vida e realizada. Isso importa porque daqui deriva para objetivos financeiros. Se eu entendo que liberdade é algo muito importante para mim, cara, o dinheiro pode... como que o dinheiro pode me trazer liberdade? E aí comecei, o primeiro objetivo é a liberdade financeira, né? Ter um patrimônio que seja grande o suficiente para que só com a rentabilidade dos investimentos eu cubra aí todo o meu custo de vida. Ok, um objetivo financeiro meu é conquistar a liberdade financeira. Outro objetivo, viajar. Né? Viajar eu acho que é uma das coisas que quem preza por liberdade mais gosta de fazer, porque tu conhece novas culturas, novos países, novas pessoas, tem experiências marcantes. Então, viajar... É um objetivo financeiro e começa a ser uma lista. Onde é que eu quero viajar, quando é que eu quero viajar e por aí vai. E aí esses objetivos, conforme tu vai tendo um prazo para cada um deles, tu vai tendo mais clareza, inclusive, sobre como investir. Então eu posso te dar um exemplo. Né? O meu principal valor é a liberdade, um dos meus planos é conquistar a liberdade financeira daqui a 20, 25 anos, porque eu não quero parar de trabalhar, eu adoro trabalhar, acho que eu vou continuar trabalhando para sempre, mas eu quero saber que, eu não preciso mais ali quando estiver perto dos 45, 50 anos. Beleza. Para isso, eu tenho que acumular um patrimônio determinado. Digamos assim, 20 milhões de reais, porque eu entendo que rendendo um dinheiro bem investido, um bom investimento em cima de 20 milhões de reais, vão me dar uma renda passiva aí de uns 100 mil reais por mês. Beleza, é um objetivo de longo prazo. Como é de longo prazo, eu sei que aqui eu tenho espaço para investir um pouco mais de risco. Né? Tem espaço para eu investir em ações, em fundos imobiliários, tem espaço para investir em ativos um pouco mais arriscados, que, voltando lá para o nosso glossário, eles não vão me entregar uma rentabilidade pré-determinada, mas eles têm um potencial de retorno maior. E funcionam melhor no longo prazo. Se pegar aí desde que o Ibovespa existe, descontado da inflação, o Ibovespa rendeu muito mais que a renda fixa. Se pegar desde o Plano Real, a Bolsa Brasileira, né, desde 1996, que a gente tem um índice chamado IBRX, que hoje é igual ao Ibovespa, ele rendeu mais também que o CDI. Então, é de se esperar que esses investimentos com mais risco vão performar melhor no ambiente, no horizonte de 15, 20 anos. E olha só, voltando ali para a lógica, né, do primeiro passo, entender por que o dinheiro importa e depois traçar objetivos financeiros, isso ajuda muito também porque, olha, eu sei que, como eu tenho o objetivo de viajar algumas vezes por ano, eu tenho que ter um dinheiro já separado para fazer essas viagens. Perfeito. Um exemplo. Nesse ano aqui eu vou ter minha lua de mel, que eu estou começando a pagar agora. Mas eu sei que eu vou ter a lua de mel desde que eu pedi a minha noiva em casamento. Então eu comecei a botar um dinheiro em outro lugar do que nessa carteira de longo prazo, num ambiente com menos risco, para eu saber que, olha, esses 40 mil aqui que eu poupei para a lua de mel, eles vão certamente ter uma rentabilidade até abril, maio de 2024, que é quando eu vou gastar, ter essa saída de caixa. Então, ao saber o objetivo financeiro e o prazo desse objetivo, tu já escolhe investir de forma diferente. Perfeito. Esse objetivo de viagem, eu invisto com pouquíssimo risco, porque se eu poupei 40 mil reais para viajar, eu não quero que isso aqui vire 30, não quero correr esse risco. Já o de longo prazo, eu invisto com um risco maior, porque eu não estou nem aí. Se o meu dinheiro de longo prazo cair 30% nesse ano, é daqui a 15, daqui a 20 anos que eu vou querer acessar ele. Eu tenho mais espaço, né, para ter algumas temporadas de má performance, que é o custo, inclusive, né, de ter uma performance melhor no longo prazo. Então, acho que assim, os primeiros passos seriam entender por que o dinheiro importa, que é um exercício de autoconhecimento, né? De entender quais são seus valores, como é que seria, né, uma vida ideal, uma vida dos sonhos, uma rotina ideal. Traduzir isso em objetivos, pôr
na tradução de objetivos, determinar prazos específicos para cada objetivo, para daí sim e entender como investir de forma específica para cada objetivo, que aqui a gente entra mais em metodologia, em processo, em sistemas aí para tomar as melhores decisões de alocação, né, desses recursos. Boa. Vou pegar esse gancho aí do final, ali dos objetivos, que a gente percebe bastante ali, quando a gente conversa com os clientes, enfim, até porque a gestão dessa a gente tem a parte da gestão financeira também, então eles querem abrir um caixa específico lá para controlar algum tipo de investimento que eles têm, enfim. E a preocupação maior, e aí vendo tu falar, eu entendo que dos médicos também geralmente tem uma renda alta, né? E é ter essa liberdade financeira lá na frente de saber que em algum momento ele vai ter que... Porque ele não vai ter mais a mesma energia de estar fazendo todo esse... Às vezes faz plantão também, trabalha no hospital, tem o consultório. Não vai ter mais aquela energia. Então, geralmente é aquele objetivo mais de longo prazo de, quando eu parar lá na frente, eu vou conseguir ter aquela mesma receita lá, minha renda que eu tinha todo mês lá e vou estar tranquilo. Só que aí, pegando essa pauta ali dos objetivos... Eu consigo conciliar 2 objetivos juntos, porque às vezes também tem alguns clientes nossos que têm essa questão do longo prazo, mas também querem que o investimento seja mais uma renda extra no seu orçamento. É possível conciliar mais de um objetivo? Como é que geralmente os clientes trabalham isso assim? É plenamente possível conciliar mais de um objetivo, né? Inclusive hoje é muito fácil, né? Existem um monte de corretoras aí no mercado, várias delas muito similares em termos de nível de acesso a produtos, então é até fácil separar. Essa corretora aqui, XPTO, tem um objetivo de médio prazo, no meu banco eu deixo dinheiro com os objetivos de curto prazo, na outra corretora lá eu deixo o meu dinheiro de objetivo de longo prazo. Agora, o que não é possível é gerar já de cara uma renda extra com investimentos que seja competitiva em relação à tua renda ativa, porque em investimentos não tem muito atalho, assim. É um jogo diretamente proporcional. O quanto tu consegue usar o teu patrimônio, o quanto tu consegue gerar de renda, está totalmente proporcional ao tamanho do teu patrimônio. Então eu vejo um erro muito comum que muitas pessoas cometem, que é achar que, olha, eu vou investir aqui 100 mil reais, mas de um jeito em que eu vou gerar uma renda extra de 5, 6 mil por mês. Cara, não vai. Talvez em um mês específico dê sorte, lá tudo suba bastante, ok? Mas não vai ser uma renda extra recorrente de 5 mil reais por mês. A gente está falando aqui de um retorno de 5% ao mês que não existe. Assim. Não existe com recorrência. E um erro, inclusive, que eu cometi lá atrás, né? Quando eu tive uma temporada de tentar viver de day trade, era isso que eu achava, que eu ia conseguir, com o mercado financeiro, ter uma renda extra de 1% ao dia. Então, eu entrei numa paranoide e com 20 mil reais eu iria fazer 200 reais de lucro por dia, que num mês davam 6 mil reais, estava muito bom para mim, né? E você é milionário antes dos 30. Tinha certeza. Tinha certeza que lá eu ia reinvestindo e ia ganhar muito dinheiro. Na verdade, antes dos 20, né? Porque tu começou com uns 14 lá. Não, era uma loucura imaginar isso, mas eu vejo hoje que é um erro comum, assim, entre muitos, que dá para entender, né? Algo desconhecido, né? As pessoas estão acostumadas em observar a carreira delas, né? Pega um médico. Porra, se dedicou pra caramba pra entrar na faculdade. Já não é fácil de entrar. Entrou na faculdade, 6 anos se dedicando. Eventualmente, depois da faculdade, mais 2, talvez 3 anos de residência. Esse cara trabalha duro, começa a ganhar dinheiro e pensa, se eu trabalhar duro com investimento, se eu me dedicar e estudar, vou conseguir ganhar bastante também. Mas não vai. Vai ser uma proporção ao patrimônio. Não vai fugir o ganho em investimentos ou a renda passiva, ela não vai fugir de ser proporcional ao patrimônio. Se melhor investido, é uma proporção um pouco maior. Dá para a gente pensar em uns 6, 7% ao ano de ganho real, né? Já acima da inflação, já descontado o imposto. Se for investido com menos risco, dá para pensar em algo entre 2, 3% ao ano de ganho real também. O que significa dizer que, assim, para cada milhão investido, tu consegue gerar de 30 mil a 70 mil reais, aí sim, de renda extra por ano, dependendo de quão bem tu consegue investir. E tem mais um ponto, né? No jogo de construção patrimonial, e acho que todo mundo vai acreditar em mim aqui quando eu falar isso, porque eu trabalho com gestão de investimentos, com consultoria de investimentos, então eu teria todo o incentivo aqui a vender o meu peixe. Falar, claro. Investir é a coisa mais importante que tem e tal. Mas no jogo de construção patrimonial, o que mais importa não é o quão bem tu investe, e sim é o teu nível de renda ativa. Né? Porque como é que funciona? Como é que um patrimônio é formado? A gente tem basicamente aqui uma coluna. Imagina quem está nos ouvindo, né? Uma coluna com a tua renda. Depois a gente vai tirar uma foto e passar o desenho do Ramiro. Boa. Vou tentar caprichar aqui, então, porque eu estou desenhando para quem está vendo em vídeo. Mas tem basicamente uma coluna que é a tua renda. Tu tem outra coluna que vão ser teus gastos, né? Teu custo de vida. Vou colocar aqui como gastos.
E aí a diferença entre renda e gastos vai ser a sobra, né? Aquele dinheiro que tu não consumiu hoje, objetivando consumir mais no futuro. Essa sobra, o ideal seria, né, ela ser aplicada em ativos do mercado financeiro, com o objetivo de, com o passar do tempo, né? A gente tem aqui o tempo e aqui a renda, esse patrimônio ir crescendo bastante. Uhum. E aí tu vai construindo um patrimônio, colocando dinheiro novo todos os meses para ser investido e vendo esse dinheiro render. O quão bem tu investe e o tempo em que tu investe, né, teu horizonte temporal, eles importam. Né? Uma pessoa que tem um horizonte temporal de 10 anos tem um potencial muito menor que uma pessoa que tem um horizonte temporal de 30 anos. Né? Porque essa pessoa de 30 anos de horizonte vai ter mais tempo para os juros fazerem efeito sobre os juros. Agora, o que mais importa aqui é o tamanho da renda. É muito mais importante eu conseguir poupar mais do que eu investir melhor. E dentro da lógica de poupar mais, uma visão que eu tenho que vai um pouco na contramão, assim, na maioria do mercado de educação financeira, é que eu não acredito assim, muito no poder de um orçamento perfeitamente construído, aquele cara que anota tudo, né? Pô, o meu iFood aqui me custou R$200 por semana e tal, então eu vou cortar, vou transformar em 100, daí eu poupo 100 a mais. Eu acredito que, claro que isso funciona, mas sempre vai estar limitado ao tamanho da tua renda. E quando tu aumenta a tua renda, tu vai estar ilimitando quanto tu consegue poupar. Em outras palavras, né? Alguém que tem uma renda de, sei lá, R$10 mil por mês, essa pessoa vai ter que se esforçar muito para poupar, digamos, 3 mil por mês. Porque vai ter que viver com 7, vai ter que se organizar para isso, então vai ter que morar, eventualmente, num lugar com aluguel um pouco menor, ou ter um financiamento de um valor um pouco menor. E aí vai se esforçar para talvez, com muito esforço, poupar 3 mil. Que seria 30% dessa renda. Agora, um cara que está ganhando 50, esse cara vai ter muito mais facilidade em poupar os mesmos 3 mil, ou até poupar 10, poupar 15, poupar 20. Isso vai ter muito mais efeito na construção patrimonial. E o médico, acho que tem um benefício, né? Porque ele presta um serviço que agrega um extremo valor, ou seja, ele é muito bem remunerado por isso. Talvez, né, agora num cenário em relação ao que era no passado, um pouco menos, mas ainda assim, né, muito mais do que a média assim, das pessoas. E ainda tem espaço para ir desenvolvendo, né, novas habilidades, novas especializações e conseguir com isso construindo uma marca pessoal, um nome legal, uma reputação legal que permite, né, que ele cobre mais e tenha uma renda maior. Então, acho que o grande atalho aqui na construção patrimonial é, de fato, aumentar a renda. É claro que investir bem vai fazer diferença, mas não tanto quanto aumentar a renda. Por isso, até para quem está começando, acho que o melhor investimento que tem a fazer é em si mesmo. Se está na dúvida se, investe tempo, energia, dinheiro para uma especialização, para aprender, inclusive, marketing, aprender, inclusive, vendas, para conseguir fechar mais pacientes, conseguir, enfim, né, crescer, vale muito mais a pena, no primeiro momento, investir em si mesmo, para aí sim compor os ganhos disso com o investimento no mercado financeiro. Eu até ia te perguntar sobre se tem, e aí tentar levar isso para o mundo médico, né? Se tem uma fase específica para olhar para cada coisa, né? Mas aí vendo tu falar, a gente tem aqui, por exemplo, na gestão DS, tem os nossos clientes ali que estão mais ainda para a parte final ali, já quase aposentando, finalizando as clínicas, tem os que estão na metade do caminho e tem muito ouvinte nosso que é residente ainda. E aí até te perguntar se tem uma fase melhor para olhar para cada coisa, tu já respondeu. Para mim, se entendi certinho, é que, cara, na verdade, talvez nesse primeiro momento ali como residente, enfim, o teu principal foco agora nem é tanto o investimento. É, de fato, aumentar a renda, fazer especialização, enfim, investir no próprio conhecimento ali para quanto... Na teoria é aumentar a renda, mas também ou saber poupar melhor também, né? Total. Esse é o melhor investimento que pode ser feito, em especial, né, para quem está no início da carreira, porque conforme tu vai desenvolvendo novas habilidades e combinando diferentes habilidades, combinando diferentes competências, tu vai conseguir assim, ter um ganho marginal na tua renda bom, que vai mais do que compensar um ganho marginal em investimentos por tu estar investindo melhor. É claro que investimentos importam muito, mas nada vai atuar mais fortemente no crescimento, na construção patrimonial do que a renda ativa. E aí, pensando nessa fase do médico, assim, Ramiro, acho que vocês devem ter também médicos lá que investem com vocês. Consegui fazer essa primeira fase aí de eu conseguir aumentar minha renda, enfim. O que eu olho primeiro? Eu olho mais para esse plano de aposentadoria lá na frente. Eu tenho que ter... porque várias coisas você fala, primeiro tem que ter uma reserva de emergência porque ele é um profissional liberal. O que geralmente a gente começa a olhar para estruturar melhor os investimentos, assim?
Boa, legal. Eu construí, né, a lógica de tu entender porque o dinheiro importa, construir objetivos financeiros. Então, eu só quero voltar para isso para trazer que, assim, não tem certo e errado. Uhum. Cada um vai ter diferentes objetivos financeiros. Eu tenho os meus, acho que diferentes pessoas têm os seus. É importante botar no papel, mas eu acredito que 2 objetivos são fundamentais, que aí acho que todo mundo tem que ter. Acho não, todo mundo tem que ter. O primeiro é a própria reserva de emergência ou reserva financeira, que é um montante parado no curto prazo, né, num tesouro Selic, num investimento com baixíssimo risco, para te dar paz de espírito, Uhum. para lidar com qualquer contratempo da vida que vai desde, sei lá, alguém furtou, roubou teu celular, tu poder comprar um novo na hora sem pestanejar, ou, sei lá, deu uma infiltração na tua casa sem fazer uma reforma que não deveria fazer. Enfim, eu acredito e com o passar do tempo eu fui tendo cada vez... eu fui mudando a minha ideia para que a reserva de emergência tem que ser grande. Antigamente eu achava que não, pode ser de 3 a 6 vezes a renda. Hoje eu já acredito que tem que ser 12 meses assim, de renda para dar tranquilidade mesmo. Uhum. Né? Pô, teve um problema, tem determinado problema, com o médico inclusive, né? Pode acontecer de, sei lá, um cirurgião tá lá esquiando nas Depende férias, totalmente dele, né? machuca o pulso. Eu lembro do David. O David, ele é cirurgião plástico, né? E ele teve uma vez que ele acho que foi na academia ou lutando jiu-jitsu, não lembro agora, que deu um negócio no pescoço e ele não podia operar. Ficou, tipo, acho que 1 mês, 2 meses parado. Cara, tipo assim, eu lembro a sorte que ele é um cara daquele... Quando a gente abriu, a gente falou, tem 3 grupos, né? Era um cara que já investia, enfim, tinha uma renda passiva. Porque... E também naquela época ele nos enlouqueceu, né? Porque ele não podia trabalhar, ele ia lá pra gestão DS, queria falar com os clientes, enfim. Mas se tu não tá preparado, cara, essa situação pode ser, cara, quase, putz, quebrei minha clínica. É isso aí. Imagina, porque as despesas seguem vindo, né? Uhum. O padrão de vida, ele todo mês te lembra de qual é, né? Chega ali, conta, luz, telefone, despesa e tal, cartão, parcelando as viagens e tal. Então, acho que para o médico é ainda mais importante ter essa reserva de emergência, reserva financeira. E aqui eu cravaria em 12 vezes a renda para dar uma boa tranquilidade. Até porque eu acho que dinheiro tem que ser uma fonte de tranquilidade. E o segundo objetivo que eu também acho obrigatório é o da liberdade financeira. Porque por mais que quem está nos ouvindo aqui seja apaixonado pelo que faz, assim como eu acredito que vocês aqui são apaixonados pelo trabalho de vocês, eu sou pelo meu e não tenho nem planos de parar de trabalhar, é importante ter a tranquilidade de que pode parar de trabalhar. Se necessário for, pode se permitir pisar no freio, sei lá, ter mais tempo para os filhos, para ver os filhos crescerem ou para ver os netos crescerem. Então, acho que é muito importante pensar em liberdade financeira e tem que ser por conta própria, né? Porque não adianta ali, sei lá, descontar INSS não vai te dar uma renda que seja grande o suficiente e provavelmente até chegar esse momento vão ter tido novas reformas aí da Previdência e vai ser menos ainda do que está pensando. Então, acho que todo mundo tem que ter esses 2 planos. A reserva de emergência e a liberdade financeira. Boa. Acredito que muito disso, desses objetivos ali que tu falou que cabe para todos, né? Claro que cada um tem o seu formato de fazer, a gente não tá dizendo que é certo ou errado, mas muito pelo que tu já viveu. E acredito que muito desses dois objetivos que tu citou aí, que é a questão da reserva de emergência e da liberdade financeira, tem muito a ver com os erros e acertos que tu já teve também. E acho que é isso que eu gostaria também de puxar, assim, Ramiro. Que o médico, o investidor, que está nos escutando, ele precisa cuidar nesses primeiros momentos ali? Que erros que são comuns? Não que a gente vai evitar todos os erros, mas coisas que vocês já viram, coisas que tu já passou, que a gente poderia também falar pro nosso ouvinte. Legal. Assim, em termos de gestão financeira, eu vou ir pensando aqui nos erros que eu tive e também nos erros que eu vejo como mais comuns, né? Falando desses 2 objetivos que eu trouxe, o da reserva de emergência, um erro é subestimar o tamanho que ela tem que ser. E eu mesmo sofri desse erro, né? Tinha um objetivo de médio prazo que era reformar o apartamento que eu tinha comprado, tinha dinheiro para isso, tinha minha reserva financeira bem mais apertada, estourou orçamento, estourou prazo, tive que usar minha reserva de emergência e tive que tirar dinheiro de longo prazo, que é um dos maiores erros que tu pode fazer, né? Tu tá com aquele dinheiro que tu pensa em resgatar em 15, 20 anos, tu tem que tirar ele. Uhum. Tu vai estar interrompendo a composição dos juros, que é ruim por si só, mas como é um dinheiro de longo prazo, provavelmente vai ter uma parcela maior ou menor alocada em renda variável, né, em ativos que podem se desvalorizar. Eu dei muita sorte, que eu não peguei nenhuma crise. Mas se eu tivesse pego uma crise, eu estaria interrompendo a composição do meu patrimônio, ainda vendendo na baixa, vendendo na queda e amargando prejuízo. Então, acho que esse é um erro básico, assim, subestimar o tamanho da reserva de emergência. E aí, quando a gente vai para investimentos, eu vejo que tem acho que
3 erros que eu queria destacar, né? O primeiro é pensando em plano de longo prazo, pensando no dinheiro que é para formar a liberdade financeira daqui a 10, 15, 20, 25 anos, ter uma carteira excessivamente conservadora, ou seja, uma carteira apenas com, sei lá, caderneta de poupança, ou Tesouro Selic, ou um CDB que renda 100% do CDI. E esse é um erro por quê? Porque essa forma de investir vai te trazer um retorno garantido, mas vai ser um retorno pequeno acima da inflação. Então, o teu dinheiro ele vai tender a render menos nesses 20 anos. E como ele vai estar rendendo ali entre 1% e 3% ao ano acima da inflação, ele não vai te gerar um potencial de renda passiva muito alto. Então, vamos dar um exemplo aqui de alguém que queira ter uma renda passiva de, sei lá, 20 mil reais por mês. Se essa pessoa investir cometendo esse erro com uma carteira extremamente conservadora, para ter uma renda passiva de 20 mil reais por mês, que é mais ou menos 240 mil reais por ano, né? Multiplica aí por 12, 20 mil por mês. Se eu considerar que essa carteira vai render 2,5% ao ano acima da inflação, que é uma expectativa bem razoável, essa pessoa vai ter que acumular 10 milhões de reais para ter a garantia de que, ó, se eu tirar 20 mil por mês, eu não vou dilapidar meu patrimônio. Ele vai continuar rendendo em linha com a inflação. Então, daqui a um ano ele vai ser um pouquinho mais que 10 milhões. Eu tirei 240 para mim. Ano que vem eu vou tirar 240 mais a inflação. Daqui a 2 anos eu vou tirar 240 mais os 2 anos de inflação. Enfim, vou ter tranquilidade. E aí, para juntar 10 milhões, essa pessoa vai demorar um certo tempo. Agora, se ela investe com uma carteira diversificada, com um pouco mais de risco, mas nem que seja assim 30% de peso em ativos de renda variável, né? Em ações brasileiras, ações norte-americanas, fundos imobiliários, outros ativos de renda fixa, como renda fixa pré-fixada, atrelada à inflação. Se esse cara faz um trabalho melhor de gestão patrimonial e se ele passa a esperar, por exemplo, um retorno real acima da inflação de 4,8% ao ano, em vez de 10 milhões de reais para gerar a renda passiva de 20 mil, ele vai precisar de 5. Porque a carteira dele vai estar rendendo o dobro do que no primeiro cenário, isso descontado da inflação. Na prática, em termos nominais, ela não vai render o dobro, mas ela vai render uns 2,5%, 3% ao ano a mais, líquido de imposto, então vai render a inflação mais 4,8%, 5%, que é bem factível de esperar. Acho que é um cenário assim, bem razoável, até talvez um pouco conservador. Então esse cara vai precisar acumular metade do patrimônio e como ele vai estar investindo melhor, ele vai chegar antes lá. Não só por precisar acumular menos, mas pelo dinheiro crescer mais rápido. Então a forma com que tu investe é capaz de te antecipar em 15, em 20, pelo menos em 10 anos a conquista da liberdade financeira. Isso que eu digo, né? Embora a renda importe mais, investir também importa bastante. Então acho que esse é o maior erro, é correr muito pouco risco. É claro que existe o erro que é causado pelo outro oposto, né, que é correr muito risco. Né? Acho que dinheiro não deve ser um atalho para nada na vida, né? Investimentos, perdão, não deve ser um atalho para nada na vida. Tem que ser o principal objetivo com o investimento tem que ser preservar e multiplicar o patrimônio. E aí muitas vezes, ainda mais quem é iniciante com investimentos, acaba cometendo o erro de correr muito risco. E aí de onde é que vem o risco, né? O risco vem de duas coisas. Primeiro, da concentração. Então, pô, legal, entendi. Investir só em 100% CDI não é bom. Então, eu vou investir em ações. Então, eu vou comprar tudo ações, sei lá, da Oi, da Via Varejo e da Magazine Luiza. Né? Há uns anos atrás, tinha muito influenciador gritando, na compra, Via Varejo, Magazine Luiza e tal, vai subir muito. E foram ações que despencaram, né? Caíram 80%. Então, imagina tu montar uma carteira, todo o teu patrimônio de longo prazo, colocar tudo em 3 ações, elas caem na média 80%. Aí já era. Né? Aqueles 5 anos que eu tinha lá na frente agora. Pô, vai começar do zero. Né? Até porque se a tua carteira cai 80%, pra tu recuperar. Tem que subir centenas de vezes por cento. Não é só voltar aos 80, né? Não, exatamente. Se cai 80 e sobe depois 80, tu vai ter uma queda de uns 70 ainda acumulado, né? Tem esse problema. Se a carteira cai 50, tem que subir 100 para voltar onde estava antes. Se ela cai 90, tem que subir 900%. Tem que se multiplicar por 10 vezes. Então, tem que evitar a qualquer custo uma perda grande sobre a tua carteira. Então, acho que daí teria outro erro que é o oposto, né? Que é uma concentração muito grande. E tem que tomar muito cuidado porque quem concentra não é burro. Né? Geralmente são pessoas que, inclusive, têm uma carreira de sucesso, estão ganhando dinheiro, têm sucesso em várias áreas. Então, não dá para subestimar esse erro, né? Quem concentra porque
passa a ter uma crença de que consegue ver o futuro, de que existe menos risco do que percebe. Agora, inclusive, no momento que a gente está gravando, a gente está até aqui falando em off, né? Bitcoin está batendo a máxima histórica. E a gente até brincou, pô, quando o episódio for publicado, pode estar valendo o dobro ou metade disso. Ou até quando terminar o episódio. Exatamente. E aí eu vejo, pô, nos comentários em vídeos no YouTube, gente com 80%, 90% da carteira em Bitcoin. Né? Foi atraída, é claro, por toda a tese, por toda a narrativa, uma tese que pode parecer fazer muito sentido, mas não interessa o quão otimista tu é com qualquer coisa, não pode ter 80% da carteira naquilo. Porque, pô, o risco de desabar existe, se desabar, tá ali 80% do teu patrimônio em risco. Então eu falei que ia comentar sobre 3 erros, né? O primeiro é o extremo do conservador, o segundo é o extremo do arrojado. Do arrojado, ousado. Entre os dois, é melhor cometer o erro do conservador, porque daí tu não vai estar dilapidando teu patrimônio. E o terceiro erro, aí é um ponto de vista bem técnico, mas eu acredito que é o erro de tu contar com alguém para te ajudar a investir sem saber como essa pessoa é remunerada. É porque no mercado financeiro, a gente viu um processo de desbancarização, né, nos últimos anos, nos últimos 10, 20 anos. Antigamente, a referência máxima de investimento era o gerente bancário. Tu ia lá para o banco e o gerente, que era o mesmo cara que te ajudava com cartão de crédito, era o mesmo cara que te ajudava eventualmente com uma linha de crédito. Te recomendava ali os produtos e... Te recomendava os produtos. E as pessoas rapidamente perceberam que existia um conflito de interesse. Né? Que o gerente não só não era um especialista necessariamente em investimentos, como também ele muitas vezes ia te indicar produtos que compunham lá o pool de metas dele. Pô, o mês que a meta é plano de capitalização, eles iam lá e vendiam plano de capitalização. O mês que a meta é consórcio, eles vendiam consórcio. O mês que a meta é previdência, eles vendiam previdência. Não necessariamente para alguém que precisasse desses produtos, até porque, por exemplo, plano de capitalização ninguém precisa. É um produto horrível. Né? Consórcio, em 98% dos casos, é um produto muito ruim. Então, isso as pessoas perceberam. Né? Houve processo de bancarização, surgiram corretoras que tomaram parte do patrimônio dos bancos. E essas corretoras, na média, quem te atende nelas são agentes autônomos, né, profissionais de investimentos, que assim como os gerentes, eles também são comissionados por produtos. Eles também têm as suas metas e muitas vezes eles usam narrativas que são, eu te ajudo de forma gratuita, tu não precisa me pagar nada, quem me paga é a corretora e tal. Só que o investidor, sem saber como esse cara é remunerado, acaba comprando ali por valor de face as recomendações desse cara. Então a gente vê muitas pessoas com uma carteira de investimentos repleta de ativos ruins, como por exemplo os COIs, certificados de operações estruturadas, que é uma forma de investir que promete proteção do capital e um potencial de retorno específico se acontecer alguma coisa específica. Exemplo, tu compra aqui um COI, tu garante que vai render 8% ao ano pelo menos, e se a bolsa norte-americana subir mais de 10%, tu fica também com a alta da bolsa americana. Que parece ser um negócio muito bom, só que tem um custo embutido muito grande, seria muito melhor tu tentar fazer a mesma coisa, investir numa parte da carteira em renda fixa e outra na bolsa norte-americana. Então, esse terceiro erro está se tornando cada vez mais comum, que a gente está vendo muitos investidores repletos de COIs na carteira, repletos de ativos de renda fixa, como CRIs, CRAs, debêntures, que são ativos que são mais arriscados, que não têm uma garantia de proteção caso o emissor desse ativo quebre, em vez de ativos menos arriscados, como CDBs, LCIs, LCAs, que seria o erro assim, do cara que percebeu que não pode ser tão conservador, entendeu que não pode ser tão arrojado e pensou, eu vou então fazer uma carteira diversificada com um profissional. Só que por não saber como esse cara é remunerado, ele acaba comprando ativos que pagam comissões muito altas e acaba tendo uma carteira muitas vezes pior do que a carteira do cara conservador. Rendendo muito menos do que 100% do CDI. Então acho que esses são, talvez seriam os erros mais claros. Assim. Boa. A gente acho que fez uma volta bem legal para como a gente abriu o episódio falando desses perfis que a gente tem de ouvinte, né? Acho que a gente conseguiu colocar quase todos mais ou menos no mesmo patamar, não assim, de entendimento do que a gente está conversando, daquele nosso nível 3 que a gente falou que a gente já tem alguns clientes que diversificam carteira, que tem ali, aí durante a tua fala tu falou um pouquinho de fundo de ação, a gente falou Bolsa Americana, e aí durante eu vi uma coisa que eu notei aqui, 80% do patrimônio, acho que falou lá em Bitcoin, cara, isso é um erro crasso, não pode fazer. E aí eu não sei o quanto pode entrar nisso para falar também, assim, Ramiro, mas já que a gente entrou nesse ponto assim, da diversificação, existe um método,
eu tenho que colocar tanto em cada coisa, é recomendado isso, é recomendado aquilo. A gente pode passar alguma coisa para os nossos ouvintes também? Legal, claro, posso falar sim sobre isso e existe assim, né? O que não existe? Vamos começar pelo que não existe. Não existe o melhor investimento. Uhum. Não existe assim, estamos aqui em abril de 2024 e hoje o melhor investimento é bolsa. Uhum. Se alguém falar isso, corre, porque o que existe é o melhor investimento considerando as características do investidor. Uhum. É uma questão... Isso é uma questão básica, assim, né? Uma pessoa que tolera bastante risco, que tem um prazo longo, que se a carteira cair 40%, ele não vai ficar mal-humorado, não vai brigar com a esposa, não vai estragar o ano, a semana, o dia dele, é um investidor que vai ter uma carteira ideal com um espaço maior para ativos de mais risco. Agora, por outro lado, uma pessoa que assim se sente muito mal num mês que a carteira não rendeu. Um mês a carteira caiu 1%. Isso acaba com o mês dela, ela fica preocupada, fica nervosa, está sempre logando no site da corretora. É uma pessoa que vai ter que ter uma carteira totalmente diferente. Por mais que o prazo seja longo, que os objetivos sejam longos, a gente está falando aqui no primeiro cenário de uma pessoa muito arrojada, que tem espaço para mais risco. No segundo cenário, de uma pessoa extremamente conservadora, que não tem espaço para muito risco. Então, o primeiro papel, assim, pelo menos no Clube do Valor, nosso primeiro papel quando a gente recebe um cliente novo é entender não apenas os objetivos, né, onde é que essa pessoa quer chegar, como também o perfil do investidor. Perfeito. E aí, com base nisso, entra um método, né? A gente chama aqui de sistema de alocação estratégica, que é o método que a gente organizou, mas que entendendo a pessoa, atendendo o investidor, a gente vai desenhar uma carteira ideal, uma composição ideal de carteira. Que para mim também é uma premissa assim, do bom investimento de longo prazo. Tem que ter uma carteira ideal de investimentos, e isso vai te facilitar muito a tomada de decisões. Tu vai saber sempre, será que esse mês eu compro bolsa? Será que esse mês eu compro renda fixa? Se tu tem uma carteira ideal desenhada, um plano, tu vai saber o que fazer. Então, por exemplo, aqui eu citei dois exemplos, né? Um cara com uma carteira extremamente arrojada e um cara com perfil bem conservador. O cara com perfil mais arrojado, ele vai poder ter uma carteira de investimentos, por exemplo, com, 60% de peso em ativos de mais risco, ativos de renda variável, e 40% de peso em ativos de menos risco, ativos de renda fixa. E quando tu tem uma noção, né, de qual é a tua carteira ideal de investimentos, e tu monta essa carteira, sempre que tu for fazer um novo aporte, né, um novo investimento dela, tu olha para ela, tu vê como é que ela tá, que ela vai te indicar exatamente o que fazer. Então aqui nesse exemplo, né, o cara mais arrojado tem uma carteira com 60% de peso em renda variável. Uma carteira assim, que ela pode ir muito mal em alguns anos e alguns meses. E aí, de fato, essa carteira, digamos que ela foi mal. Ela foi mal no trimestre. Começou assim o ano, os primeiros 3 meses, a bolsa caiu 30%, fundos imobiliários caíram 30% também, e essa carteira ficou, com 52% de peso em renda variável e 48% de peso em renda fixa. O que esse cara vai fazer com o aporte novo dele? Né? Ele está ganhando dinheiro todos os meses, a renda está vindo todos os meses, ele vive num degrau abaixo da possibilidade, sobra dinheiro todos os meses para investir, ele vai investir em renda variável. Por quê? Porque ele vai olhar para a carteira dele, vai olhar, olha, o meu alvo é 60%, ela está com 52%, então eu vou colocar o dinheiro aqui, nesse 52%, para trazer de volta para os 60%. E com esse método, que é simples assim, tu vai estar te forçando a ir contra a manada. Tu vai estar comprando bolsa, comprando risco, quando ninguém quer comprar. Até por isso que está caindo, né? Tem mais pessoas dispostas a vender do que pessoas dispostas a comprar. E tu vai estar comprando aquilo quando as manchetes são ruins. Porque, claro, para tua carteira sair de 60% em renda variável para 52%, deve ter tido treta na política, o presidente falou alguma coisa, o mundo, aumentou a tensão geopolítica no mundo. Nunca vai ser assim à toa, né? Sempre vai ter um motivo para cair. E aí ninguém vai estar querendo comprar, tu não vai estar achando mais arriscado. Tu seguindo esse método vai estar comprando na baixa. Assim como se acontecesse o contrário, né? Eu montei aqui minha carteira, 60% renda variável, 40% renda fixa, e tudo começa a dar certo. Né? São aprovadas reformas importantes para a economia brasileira no Congresso, o governo não traz um déficit, sim um superávit, a economia cresce, a inflação fica sob controle. Se começar a pipocar esse tipo de notícia, se começar a ter esse tipo de acontecimento, provavelmente a renda variável vai subir no curto prazo, e a tua carteira vai sair de 60% para, 70%, 75% em renda variável, e aí o que tu vai fazer com novos aportes? Vai comprar renda fixa.
Ou ainda vai vender um pouquinho de renda variável, né? Realizar um pouco do lucro para comprar renda fixa. Então, tu vai estar sempre indo na contramão do mercado, vendendo um pouquinho na alta, comprando um pouquinho na baixa. Só que para essa estratégia funcionar, tu precisa de algumas coisas. Primeiro, isso aqui é uma estratégia de longo prazo. Então, é para aqueles objetivos com prazo de acima de 5 anos, preferencialmente acima de 10. Segundo, tu precisa desenhar a tua carteira ideal. E assim, a minha carteira ideal deve ser diferente da tua, que deve ser diferente de quem está nos ouvindo. Então, existe um exercício de autoconhecimento. Que tem o nosso perfil, né? Com o nosso perfil e tentar imaginar mesmo, assim. Como é que seria numa crise? Porque quando vem a crise, geralmente a gente reage de forma mais acentuada do que a gente imaginava. Né? A gente viu isso aqui nas crises em que a gente passou com os nossos clientes, que, pô, alguns, por exemplo, se diziam ser super arrojados, mas mesmo seguindo o plano a risco, ficaram assim, né? Com o pé atrás. Pô, será que a gente compra ações mesmo? Será que não vale a pena esperar? Falo, não, pô, teu cara arrojado, tá bem, teu prazo é 20 anos, tá tranquilo. Daqui a 20 anos isso aqui vai ter passado, vamos comprar mais. E fazer essa análise, cara, é fundamental, porque a gente brinca, assim, até lá na empresa, geralmente eu toco a parte de vendas, de marketing, né, e tal, então, pô, é arrojado, faz as coisas, vai pra cima. Pô, e aí, botei um dinheiro lá em Bitcoin, começa a tu ver aquilo caindo assim. É diferente, cara. Tu tem que analisar bem o teu perfil, porque depois, para algumas coisas, até quando a gente foi lançar o episódio, eu queria até deixar a enquete aí no Spotify, pedir pro time depois colocar ali. Quem tá nos escutando é mais arrojado ou é mais conservador, né? Porque a gente começou a conversar assim, cara, será que o médico é mais arrojado? Será que ele é mais conservador? A gente chegou lá, cara, acho que o médico é mais conservador, porque ele olha mais pro longo prazo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que é super empreendedor, porque ele sai pro mercado, ele tem que abrir uma clínica, sabe? Então, acho que fazer esse dever de casa ali do objetivo, de entender bem o teu perfil, ele é fundamental, né, Ramiro? É fundamental e, pô, eu acho que o médico, até meu palpite aqui, no início do Clube do Valor, eu atendia uma parte relevante dos nossos clientes e eu me lembro de queridos clientes médicos que não necessariamente eram conservadores, nem arrojados, mas eles se conheciam muito bem. Isso é uma coisa, uma característica assim, que eu vi em comum entre os clientes médicos que eu atendia. Eu me lembro de um assim que era uma figura, assim, uma figura. Ele montou a carteira, a gente fez todo esse exercício e ele entendeu, não, pô, sou um cara conservador, assim, mas eu quero render mais, eu quero sair aqui do CDI. E a gente montou uma carteira para ele Não era assim, ele não era conservador, ele era assim, cara, eu quero mais retorno e tal, eu aguento pouco risco lá, eu acompanho teus vídeos. E a gente montou uma carteira com 60% de peso em renda variável. E aí, o primeiro ano, essa carteira foi muito bem. Ele começou conosco no início de 2017, a carteira estourou, assim, rendeu 300% do CDI, inflação mais 12, mais 13, enfim, foi muito bem. Daí, segundo ano, acho que 2018, teve um trimestre ruim, ele falou, essa carteira não é pra mim. Caiu 2% no somado dos 3 meses. Pô, sou um cara mais conservador, eu acho. Eu falei, fulano, vamos segurar, porque quando caem as coisas, tu te acha mais conservador, né? Isso é normal. Quando sobe, tu se acha mais arrojado. Vamos fazer o seguinte, se no próximo trimestre a carteira for bem e tu ainda continuar assim, aí a gente reduz o risco dela. Ele, não, beleza. E a carteira foi super bem no trimestre seguinte, entendeu? Tipo, sei lá, 6% num trimestre. Agora eu acho que dá pra apertar mais. E aí, o que ele me falou? Falou, Ramiro, foi bom resultado, legal, parabéns aí pra equipe. Mas ainda os dias ruins foram terríveis pra mim. Vamos reduzir esse risco, pelo amor de Deus. Os dias ruins foram piores do que os bons dias bons, né? E a gente reduziu o risco da carteira dele, e ele segue conosco até hoje com uma carteira com menos risco. Mas é isso, né? E isso acontece, esse tipo de reação acontece porque, na média, seres humanos são enviesados, né? Existem vários vieses comportamentais que nos fazem tomar decisões ruins, totalmente irracionais. E um desses vieses é a aversão à perda. É comprovado por estudos que assim, as pessoas elas sentem um determinado prazer em ganhar uma quantia de dinheiro. Exemplo, cara, sinto um determinado nível de prazer em ganhar 10 mil reais. Pô, sei lá, achei 10 mil reais no chão. Pô, eu vou ficar felizão. Agora, se eu perder 10 mil reais, ou seja, perder a mesma quantia, eu vou ficar muito mais triste do que se eu tivesse ganho. Tipo, é desproporcional a dor da perda do que o prazer do ganho. Eu lembro que uma vez o David também, nos conteúdos que ele faz, ele apresentou lá um estudo lá que o medo da perda ali, ele supera muito aquela vontade, às vezes, de ganhar, né? E tanto, por isso que em vendas, um dos gatilhos que mais funciona é sempre a escassez. Tu vai ficar fora daquilo, né? Então, isso eu me recordo bastante, que era uma informação que o David sempre mostrava. Cara, a questão da perda ela é muito maior do que o do ganho, né? E aí, aproveitando, tu tava no finalzinho ali, antes da gente entrar nessa parte do perfil de novo, Ramiro, tu tava falando desse efeito e contra a manada, né?
A gente está gravando esse episódio agora em março de 2024. Não sei quando que você vai estar escutando aí o episódio. Tem caído um pouco, acho que a inflação também, né? Enfim. Olhando para esse cenário que está atualmente, assim, qual que é o momento aí para mais agora para renda fixa, mais para renda variável, aproveitando um pouquinho da pauta que tu entrou ali. Legal. Aqui é boa essa pergunta porque o investidor, na média, ele quer saber muito isso, né? É uma dor do investidor saber, tá, e agora? É momento de quê? Nesse cenário, o que eu faço? Então, é que tu vai ver os bancos de investimentos, um monte de casas de investimentos, costumam fazer eventos chamados Cenários para 2024. Daí, final de dezembro vai ser Cenários para 2025. Daí vai ser Cenários para 2026. As pessoas gostam muito de entender o cenário. Eu tenho uma visão que, ok, se tu quer entender o cenário, faz sentido, vai estar entendendo melhor o que está acontecendo, mas eu acredito que isso não deve ir para tomada de decisão, porque se isso for para tomada de decisão, tu vai fazer justamente o contrário do que você deveria estar fazendo. Porque quando o cenário é muito bom, a gente tem um cenário aqui que é um cenário excelente, é um cenário que reformas estão sendo aprovadas, o Brasil vai decolar, o Brasil é a nova potência emergente e tal. Isso vai estar nos preços. E se isso estiver já refletido nos preços, a bolsa já vai ter subido, já vai estar num patamar mais alto, já vai estar mais cara na média, vai ter subido mais do que o lucro das empresas, e entrar nela só por causa disso não vai fazer sentido. Eu defendo que todo mundo tem que ter bolsa por longo prazo, mas entrar porque tu acha que o cenário tá bom, assim como sair porque tu acha que o cenário tá ruim, para mim é a receita para comprar na alta e vender na baixa. Então, sabendo que as pessoas querem saber o cenário, o que a gente faz? Né? A gente fala, o cenário é esse, mas para tomar a decisão de investimento só interessa uma coisa. Qual é a tua carteira ideal e como é que ela tá agora? E seguir o método ali. Porque... De novo, se for seguir o cenário, vai estar sempre comprando o que está subindo, vai estar vendendo o que está caindo. E se faz isso com consistência, tu vai perder dinheiro. Assim. Tem uma estatística que eu gosto muito de acompanhar, que é a soma de investimentos novos em fundos de ações. Que pode ser uma soma positiva, se as pessoas estão comprando mais fundos de ações do que vendendo, ou negativo, né, se as pessoas estão fazendo mais resgates do que aportes. Uma vez eu peguei a estatística histórica, posso botar como um bônus também do episódio? Boa. Vamos deixar na descrição do episódio, então, para vocês. Eu peguei a estatística histórica de investimento ou resgate em fundos de ações e botei na coluna do lado qual foi a variação do mercado de ações, da Bolsa de Valores, naquele ano. Então, o que a gente vê? Né? 2006, 2005, 2006, 2007 foram anos em que a Bolsa estava bombando, anos de investimentos bilionários em Bolsa. Cada ano entrava 10, 20, 30 bilhões de investimentos novos na Bolsa. 2008, ano em que a Bolsa caiu quase 50%, as pessoas tiraram bilhões da Bolsa. 2009, a Bolsa ficou em baixa por quase metade do ano, daí no final subiu um monte. Investidores meio que empataram, tiraram um pouquinho da Bolsa. Aí vai, por exemplo, 2013, 14, 15 e 16, que foram anos ruins para o Brasil. 13, muitos resgates, 14, muitos resgates, 15, muitos resgates, a bolsa indo mal. 16 ainda teve um pouco de resgate, bolsa foi bem. 17, 18, 19 e 20, foram 4 anos que a bolsa foi muito bem. Aporte. Então, o que as pessoas estão fazendo? Elas compram quando está na alta. Ficam sempre tentando acertar o momento exato que aqui vai ter a virada, né? Elas estão constantemente comprando na alta e vendendo na baixa. E existe até um nome para isso, um nome para esse fenômeno, né, de comprar na alta e vender na baixa, que é Behavior Gap, né, que é o gap de comportamento. O que significa, né, o Behavior Gap? Ele diz que o retorno de um investimento vai ser diferente do retorno de um investidor. Tem uma história que eu acho bem interessante, né? Foi um estudo que foi feito do Behavior Gap nos Estados Unidos, que pegou a década de 2000, que foi uma década muito ruim para a Bolsa norte-americana. Na década de 2000, logo no início, ela tem uma grande crise, que é chamada de bolha das empresas.com. Aí, logo depois da bolha.com, vem o ataque do 11 de setembro, a escalada da guerra ao terror. E aí, quando a Bolsa está se recuperando, a economia está se recuperando, final da década de 2008, crise subprime. Então, foi uma década em que o investidor médio na Bolsa, o cara que comprou a média do mercado, perdeu 1% ao ano. Imagina, o cara investindo por uma década na Bolsa e perdendo dinheiro na média todos os anos. E na teoria sempre se fala que no longo prazo, na média, tu vai geralmente ganhar ali, né? Mas naquele recorte de 10 anos, embora 20 anos tinha sido bom, 10 ali não. E aí, naquela década, teve um fundo de ações que foi o fundo que mais rendeu.
né? Qual a diferença do mercado para um fundo de ações? O mercado é a média das empresas ali por valor de mercado delas. Então, um peso um pouco maior para as empresas maiores, um peso menor para as empresas menores, é para meio que indicar como é que foi a média das ações das empresas na bolsa. Um fundo de ações, o cara escolhe quais ações quer ter. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os maiores pesos na bolsa são Facebook, Google, Facebook, né, o Meta, né, o Google, enfim, Microsoft, enfim, as grandes big techs, né? O fundo de ações pode escolher não comprar nenhuma dessas e comprar, sei lá, empresas menores. Enfim, teve um fundo de ações que rendeu 18% ao ano nessa década. Então, o gestor, assim, ele fez um trabalho fenomenal, porque na média tudo caiu, ele rendeu 18% ao ano, que para fins de vocês terem noção do que significa, diria que o cara que comprou esse fundo no início da década e ficou com ele pelos 10 anos, teria multiplicado por 5, quase 6 vezes o patrimônio. Então, pô, tinha $1 milhão, passou a ter $5.700.000, se tivesse ficado os 10 anos. Bom, esse fundo rendeu na média 18% ao ano. Foram ver quanto tinha rendido na média, qual era o resultado na média do investidor desse fundo. E o resultado na média do investidor... O que tu chutaria? Se o fundo rendeu 18% ao ano e as pessoas na média pelo compram menos na alta... Ia ser parecido, não? Não, foi menos 11% ao ano. Caramba! Um fundo na média deu 18% ao ano, as pessoas na média perderam 11% ao ano. E por que isso acontece, né? Porque elas entram quando o fundo está bem, olha ali, entra na corretora, Claro. Deixa eu ver os fundos que mais renderam nos últimos 12 meses. Daí todo mundo entra naquele que mais rendeu, aí sai quando está mal. Esse fundo em específico, ele captou $2,7 bilhões em 2007, que foi um ano muito bom de performance para esse fundo, e tiveram resgate de $700 milhões em 2008. Então, tipo, 2008 a bolsa caiu 50%. Então, aqueles 2,7 bi, eles caíram 50%, viraram 1,4 e metade dos caras resgataram. Por isso que o retorno médio do cotista foi tão ruim. Então, acho que esse gap do comportamento, né, behavior gap, ele serve justamente para ilustrar como quem fica olhando para cenário acaba justamente fazendo o que não deve fazer, que é comprar na alta e vender na baixa. E aí tu falou desse fenômeno que eu não conhecia, um conceito novo ali. E até eu ia te perguntar, assim, Ramiro, porque até numa das tuas... Tu citou o caso do cliente médico ali, que, cara, vamos ficar mais um ciclo aqui, vamos ver como é que vai ser. Acho que no próximo trimestre, né, a gente analisa. Como trabalhar a cabeça para essa volatilidade do mercado, assim. Como é que vocês também trabalham isso com os clientes de vocês? É isso mais nessa linha do que tu já falou ali? Cara... Vamos segurar, esse aqui é o teu perfil, esse aqui é o objetivo, vamos continuar na tese ali, no método, ou tem alguma forma de... Porque às vezes o cara fica, putz, botei o dinheiro aqui, caiu, o que eu faço? Já quero vender. Tem formas de trabalhar isso? Tem formas de trabalhar, não é um trabalho simples, e na verdade aqui é onde eu acho que a gente mais agrega valor para os nossos clientes. Não é nem ter uma equipe de profissionais, ter um time de análise, ter métodos. O cara só claros. quer alguém para conversar. Eu acho que é muito mais papel de, cara, trazer um pouco a lógica para tomar decisão. É um trabalho muito mais de atuar como psicólogo do que como gestor de investimentos, porque se o investidor está sofrendo ali, ele está com uma dor, ele está pensando, poxa, eu não acredito que eu fiz isso, e minha carteira agora está caindo, e faltar alguém para dar uma chacoalhada, né, e falar, olha, calma, pô, teu objetivo é para ver de renda daqui a 20 anos. Tua carteira caiu 3%. Mas não tá esperando CDI. Mas vai esperar no longo prazo. Ó. Nem Bolsa Americana, nem fundos imobiliários, nem Bolsa Brasileira, nem renda fixa, inflação. Nada tá esperando CDI nesse ano. Então, calma, tu tá olhando uma árvore, não uma floresta. Esse papel acho que é o nosso papel mais importante, porque sem o investidor ter um preparo, né, ter uma educação financeira e sem ter alguém para conversar, alguém que vá fazer ele seguir no plano, ele tende a virar estatística. Fazer o movimento que tu acabou de falar ali. Então acho que é muito na conversa e isso vem com o tempo, assim. A gente tenta, muitas vezes eu faço apresentações mostrando, né, outras crises no passado, porque uma coisa é falar, né, Felipe, porra, imagina a tua carteira caindo 30%, como é que seria? A maioria das pessoas pensam, seria ruim, mas tá tudo bem. Outra coisa é mostrar, ó, digamos que tu tem investido R$1 milhão na bolsa, só na bolsa. Aí estourou uma crise na Ásia, crise dos tigres asiáticos. E aí estourou uma crise no México. E aí o Brasil tá com uma moeda nova, recém virou o real e tá perdendo o dólar. Os dólares estão saindo, as reservas internacionais estão acabando. E tem um detalhe, a taxa Selic tá em 50% ao ano. Tu acha que tu venderia?
E o cara fala, pô, a taxa Selic de 50% ao ano, acho que eu iria para a taxa Selic. É bom, tá bom. Isso aqui aconteceu, né? Mostra as manchetes. A bolsa caiu 65% nessa crise e de lá para cá rendeu muito mais que a renda fixa. Muito mais do que aquela taxa Selic de 50% ao ano. Inclusive, em um ano, a bolsa mais do que dobrou. Rendeu mais de 100 no ano seguinte. Então, esse é o ponto. Tu não pode investir um valor que vai te fazer se apavorar com o noticiário, se apavorar com manchete, se apavorar com o cenário e fugir do plano. Eu acho que talvez uma derivada disso é que a perda ela se torna uma perda permanente quando tu foge do plano. Né? Quando eu tinha minha carteira ali, o 60-40, 60 renda variável, 40 renda fixa, e aí deu ruim, veio o Covid, veio uma crise econômica, crise mundial, e aí minha renda variável que caiu de 60 para 50, eu pego e liquido ela. Aí tu vai estar perpetuando, né, uma perda patrimonial e vai voltar umas casas aí, né, no jogo da construção patrimonial. Eu lembro de uma pergunta que a gente recebeu quando a gente lançou as caixinhas lá também. E numa live que a gente fez também, a doutora Silvia tinha perguntado. E aí tu me corrige se eu estiver errado, porque eu já sou mais leigo no assunto, especialista que é tudo. e ela tinha pedido para falar um pouquinho sobre... E aí tu citou ali, né, respondendo sobre os fundos imobiliários. Que é uma coisa que eu acho que é muito tempo que tem, mas parece que de um tempo para cá se tornou tipo um ativo que todo mundo tá falando, que todo mundo quer... É mais pro perfil conservador, é mais pro perfil arrojado. Dá para falar um pouquinho sobre fundos imobiliários também? Por que atrai tanto também o pessoal agora, essa questão dos fundos imobiliários? Legal. É uma ótima pergunta essa, porque, de fato, assim, é um tipo de investimento que atrai muitas pessoas porque ele te traz renda passiva já no mês seguinte. Então tem aquele ganho, aquela dopamina, né? Pô, botei ali meu dinheiro, botei 100 mil reais, pô, vou receber 800 já mês que vem, ó, meu dinheiro tá trabalhando para mim. Então gera um pouco desse efeito. Por isso eu acho que ganhou muita popularidade. Mas não é de forma alguma para o perfil conservador. Até porque é como se fosse... O que é um fundo imobiliário, né? Se uma ação... Para explicar o que é uma ação. Uma ação é um pedaço de uma empresa na bolsa. Né? Um pedaço de uma empresa que todo dia tem seu preço atualizado. Um fundo imobiliário é isso. É um pedaço de um imóvel ou de um recebível imobiliário, uma carteira de recebíveis imobiliários na bolsa. E ele tem várias vantagens em relação ao investimento direto em imóvel. Né? Fundo imobiliário é como se estivesse comprando uma carteira de imóveis que vão estar alugados para empresas que vão pagar esse aluguel e o gestor do fundo vai distribuir parte relevante desse aluguel para os cotistas em forma igual e proporcional à quantidade de cotas que cada um tem. Então ele deve ser comparado não com investimento em imóvel no sentido de incorporação imobiliária, mas no sentido de imóvel para explorar para aluguel. Ele tem boas vantagens em relação ao investimento em imóvel para aluguel. Uma delas, tu não precisa ficar em cima da tua carteira. Né? Tu vai lá, compra 15 fundos imobiliários, daqui a pouco compra os 15 com maior liquidez. Cara, tu tá tranquilo, tu vai ter uma carteira diversificada de imóveis pelo Brasil inteiro, vai ter uma carteira de recebíveis imobiliários, o teu dividendo não vai ter tanta oscilação, né? Tu diversificando em 15 fundos imobiliários, não precisa fazer mais nada, todo mês vai cair ali um pingadinho na tua conta. É bom reinvestir, se não está ainda na fase de viver de renda. Se está na fase de viver de renda, aí pode sim usar a parte dessa renda para a própria vida. E daí não tem nenhuma dor de cabeça gigantesca. Diferentemente do cara que vai investir diretamente em imóveis para explorar o aluguel, porque ele não vai conseguir diversificar tão bem. A não ser que ele tenha um patrimônio muito grande, mas assim, se ele tem um patrimônio de R$1 milhão em imóveis, pô, daqui a pouco esse cara tem algo entre 1 e 3 imóveis. Né? Não vai ter muito mais do que isso. Então, se ele perder um inquilino, ele perdeu 1/3 da renda dele. Se tem 3 imóveis, se tem um só, um galpão logístico, por exemplo, perdeu o inquilino parou de pagar, vai ter zerado a renda dele, ele vai ter dor de cabeça lá com a imobiliária, vai ter que contratar um advogado, fazer um processo para despejar aquele cara, depois ir atrás dos bens. É uma dor de cabeça assim, muito grande. Então, na comparação de investir em imóvel para explorar aluguel, eu sou 1000 vezes fundos imobiliários. Não é porque eu ganho com isso, não é porque a gente faz gestão de carteira de fundos imobiliários, é porque é mais simples mesmo. Só que tem uma grande desvantagem. Uma enorme desvantagem em relação ao investimento direto em imóveis, que é ter a cota diariamente sendo marcada a mercado. Ou seja, se a gente pega um período ruim para imóveis, como foi o período dos últimos 5, 6 anos, isso vai estar sendo esfregado na tua cara cada vez que tu entra na corretora. Vai estar vendo, pô, cara, minha carteira de fundos imobiliários é o mesmo valor. Tu ganha ali os dividendos todo mês, mas tu reinveste, o cara não sobe. Exatamente. E nesse momento que a gente está gravando, isso acontece, né? Desde o início da pandemia, cara, não voltou. Tá tudo meio que no mesmo patamar.
e tu tá vendo aquilo, né? Tu abre a corretora, tu vê aquilo. Diferente do teu imóvel que tu não vê. Eu tive até um caso emblemático, assim, de um casal de clientes nossos. Um deles tinha galpões logísticos diretamente, né, por conta própria. A esposa tinha uma carteira de fundos imobiliários. O marido, né, ele tá sofrendo ali com inadimplência e vacância, e aí entra alguém no imóvel e aí tem carência, daí o cara não paga, ele tem que despejar. Tá com uma dor de cabeça, assim, há uns 5 anos nesse galpão que ele tem. E a esposa tem uma carteira de fundos imobiliários que não rendeu muito, assim, rendeu inflação mais 1%, inflação mais 2% ao ano, porque pegou esse período muito ruim. E aí a gente consegue contrastar, né, muito bem, né? Ele, por um lado, fica um pouco mais tranquilo porque ele não vê que o imóvel dele vale menos do que valia 5 anos atrás. Não é marcado a mercado. Mas só tem que esse ele tá com uma dor de cabeça gigantesca. Ela tá vendo que, não tá subindo, mas todo mês recebeu o pingadinho na conta. Então, acho que foi essa situação em que a gente teve, por acaso, qual que é a dor que tu quer escolher, né? Qual a dor que tu quer escolher. Mas se tu consegue lidar com a volatilidade, se tu ignora isso, pensa nisso, o que quer dizer pro longo prazo, aí eu acho que é uma forma bem boa de se investir em imóvel. De novo, né? Para quem quer explorar aluguel. Porque existem outras formas, né? Pode comprar imóvel em leilão, pode, sei lá, participar de incorporação imobiliária, existem outras formas de investir em imóveis diretamente, que não pelo mercado financeiro, que tem um maior potencial de retorno. Claro, tem um maior risco também, mas aí vai de cada um. E a gente já tá indo para nossa parte final aqui, Ramiro. E criptomoeda, cara. O pessoal falou lá, fala um pouquinho de cripto. Pelo que a gente já falou aqui e deu vários conceitos, não é para quem é conservador, né? E aí acho que o pessoal também fala muito até de querer entender o que é esse movimento da criptomoeda, de onde é que veio, porque a gente... o pessoal que é mais antigo lá, mas eu tinha esse valor em ouro, né? A criptomoeda, onde é que tá isso aí? Enfim, se a gente puder falar eu sei que é um assunto muito grande, mas se a gente puder falar um pouquinho também sobre cripto, pessoal, e se é pro perfil ou não, ou mesmo eu sendo conservador, eu posso botar um pouquinho? Não posso? Como é que tu vê isso aí? Legal, uma boa pergunta. Eu vou botar aqui bem o viés de investimento mesmo, né? Não vou explicar tecnologia, blockchain e tal. E vou começar pelo final, talvez. Pela resposta final, que assim... Se te parece fazer muito sentido, se tu é entusiasta da tecnologia, ou se tu só quer sentir que, cara, não quero ficar de fora porque... se eu ficar de fora, eu vou gastar mais dinheiro com psicólogo do que dinheiro que eu vou perder aqui. Zero problemas, desde que tu tenha uma exposição extremamente controlada, assim, não mais do que 3% na tua carteira. Que, aliás, é a mesma regra que a gente segue para a exposição de uma ação individual, para um fundo imobiliário individual, e não à toa, porque um ativo individual ele tem muito risco. Né? Existem muitas ações que caíram 99% ao longo da história. 99% é uma perda irrecuperável. Agora, se tem 2% da tua carteira nessa ação, beleza. Não é esse o fim do mundo, teu patrimônio está preservado, tu tem outras ações. Então, começando pelo final, assim, já pela resposta principal, se quiser ter no máximo 3%. Agora, na média, a gente não tem criptomoeda. Eu não tenho na minha carteira, isso posso dizer, e nossos clientes de gestão e consultoria, a maioria esmagadora deles não tem, e não tem por 2 motivos. A nossa filosofia de investimentos de alocação de ativos, né, toda essa lógica, né, que eu expliquei, da carteira ideal, e aí tu monta a carteira ideal, faz o ajuste, né, com cada novos aportes, comprando o que está na baixa, vendendo o que está na alta, ela pressupõe tu conhecer muito bem a correlação entre diferentes tipos de ativos. É um conceito um pouco técnico, mas basicamente a correlação diz que, olha, se um ativo determinado sobe e o outro é correlacionado, ele vai subir junto. O que seria a correlação para explicar? Pega um cara ou coroa. É totalmente descorrelacionado. Né? Se dá cara numa primeira, pode dar cara ou coroa o segundo. É aleatório. Se fosse correlacionado, se desse 2 vezes cara, a terceira provavelmente ia dar cara também. Como não é aleatório. Então, o santo grau dos investimentos é tu ter vários ativos, várias classes de ativos, que têm um bom potencial de retorno no longo prazo e que, na média, tem uma correlação próxima de ser nula. Isso é impossível porque várias classes são meio que correlacionadas, mas, por exemplo, ações brasileiras e ações norte-americanas são descorrelacionadas. Não tem correlação. Quando uma sobe, a outra pode cair, às vezes podem as duas subir, às vezes podem as duas cair. Isso é muito bom, então é muito bom ter as duas em carteira. Se tu consegue colocar um grupo de classes de ativos que tem uma correlação mais baixa entre si, tu vai estar tendo um bom potencial de retorno, o mesmo potencial de cada classe de ativos, com um risco muito menor. Para explicar isso, claro, a gente ficaria aqui mais um episódio inteiro, mas o que vai entender é que
embora o potencial de retorno seja proporcional aos ativos investidos, o risco não. O risco cai de forma desproporcional, isso é muito bom. Isso significa que, basicamente, diversificar é o único almoço grátis do mercado. Bom, sobre essa lógica de diversificação, do meu ponto de vista, Bitcoin não entra, criptos não entram, porque a gente não entende ainda a correlação delas. Em tese, era para ser algo com uma correlação negativa, na tese, assim como o ouro tem uma correlação negativa. Né? Em crise, o ouro sobe. Só que o que a gente viu é que nas crises o Bitcoin despencou. Caiu 80%, 75%, 80% em um ano, mais de 3 vezes no passado. E muitas vezes é junto com a bolsa. Eu estava vendo um estudo que dizia que a correlação com a bolsa norte-americana era de 80%. Então é muito correlacionado, não vai ter aquela propriedade do ouro, né, que é o reserva de valor. O ouro é uma reserva de valor porque na crise ele sobe. Então, do meu ponto de vista, o Bitcoin não é uma reserva de valor. Por isso ele tem uma correlação muito alta e não entra na parte de alocação de ativos. Ele tem a tese de ser, né, um meio de troca, um meio de moeda, mas essa tese ainda não é uma verdade. Né? Tem uma empresa que outra que aceita, a maioria já converte para dólar na hora, porque não quer ter exposição numa moeda altamente, né, volátil como é hoje. E aí meio que o que sobra da tese, ainda considerando que não é um ativo gerador de caixa, né? E aí eu acho que o Warren Buffett tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala, olha, você gostaria de ter, sei lá, uma quantidade gigantesca de ouro? Pô, se tiver uma quantidade gigantesca de ouro, daqui a 10 anos, alguém vai ter que estar disposto a pagar mais por isso. Porque o ouro não vai produzir nada. O ouro não vai gerar caixa, não vai gerar valor. No máximo, o valor vai estar na sua escassez e deu. Diferente, o ouro tem pequenas propriedades que geram valor, como condução e tal, joia e tal, mas assim, não vai produzir nada. Agora, se tivesse mesmo valor em empresas, as empresas vão estar buscando gerar valor, vão estar buscando produzir, gerar fluxo de caixa, fazer o meu dinheiro trabalhar para mim. Então, eu prefiro 1000 vezes ter ações do que ouro. O Warren Buffett não tem ouro, né? E quando ele investiu em ouro, ele investiu em mineradora, não diretamente em ouro. Então, além desses pontos, acho que o Bitcoin entra na mesma lógica do ouro, no sentido de que o valor potencial futuro do Bitcoin, ele vai estar na disposição de mais pessoas pagarem por ele. E tem valor a escassez desde que aumente a demanda. Né? A oferta ela é limitada, ela é controlada, mas tem que aumentar a demanda. E aí, se aumentar a demanda, se começar a ser aceito amplamente como meio de pagamento, se a correlação passar a ser negativa, se tivesse aumento de demanda, aí sim a gente vai ver um aumento dos preços. Se, por outro lado, a demanda já se antecipou a uma expectativa de aumento de demanda, essa expectativa for frustrada, não tiver aumento de demanda de fato, o que vai acontecer vai ser o contrário, vai ser uma queda acentuada. Então, por esses motivos, a gente não tem, mas eu entendo perfeitamente quem pensa que não, mas é algo convexo, né? Pô, se eu botar 3% na minha carteira e não valer mais nada, eu perco 3%, se eu botar 3% e multiplicar por 1000 vezes, eu vou ganhar um monte. Aí, beleza, só tem que ter cuidado com essa tese, porque tudo é convexo, né? Uma ação de qualquer empresa em qualquer país do mundo é convexa, qualquer commodity é convexa. Então, tudo bem, aceito assim essa tese para ter um percentual em Bitcoin, mas em tese isso aí aceitaria tu comprar tudo, né? Comprar tudo que tem no mundo, e aí a alocação de investimentos é tu alocar recursos finitos em ativos, então tem que escolher muito bem o que vai entrar ali, né? E a gente ainda não sabe como é que tá só no final do episódio a gente vai conseguir ver lá. Assim. E pra gente já pra parte final aqui, Ramiro, eu sei que principalmente quando o pessoal tem alguma assessoria, enfim, tem uma série de cuidados que vocês enviam, indicadores, mas também pensando nesse médico que está investindo. Em gestão, a gente sempre fala muito de ritual, né? De processos. Por exemplo, lá no Gestão DS, lá o pessoal, o que todo dia tu tem que entrar lá e olhar no teu dashboard de como é que tá. Para o investidor também tem coisas assim, rituais que não sei se é todo dia, porque também fica aquele negócio lá de subiu, desceu, né? Então, acho que nem é bom isso, na verdade. No longo prazo, tu deixa lá, fica tranquilo. Mas tem coisas que é interessante olhar, assim, de vez em quando. Esse número aqui é importante. Tu já falou de um que é a Selic, né? Enfim. Mas tem algumas coisas que tu pode passar com o pessoal para ter de ritual? Legal. Acho que um ritual legal é sempre for fazer novos aportes, dar uma olhada na composição da carteira, comparar com a composição alvo, e aí tu vai saber onde aportar. E aí tu para de depender de manchete, de notícia, né? Qual é o melhor investimento para abril? Qual é o melhor investimento para... Esquece isso. Vai na classe de ativos que tiver com peso menor do que o ideal. Esse é um bom ritual. E, cara, fora isso, claro que com os nossos clientes a gente tenta conversar com eles todos os meses, fazer uma revisão trimestral do plano, uma vez por ano. Esse é outro ritual que eu recomendo a todo mundo, né? Revisar o teu plano financeiro.
Não é porque a gente muda, né? A gente, se pensar, e o Felipe de 10 anos atrás... Os objetivos que a gente falou lá no início também, né? Isso muda, embora a gente espere que não vai mudar daqui pra frente, né? Isso é uma coisa curiosa da natureza humana. A gente acha que vai ser o mesmo daqui pra frente, embora a gente reconheça que a gente é uma pessoa diferente de 10 anos atrás. Então, todo ano também eu reviso meus objetivos de longo prazo, de curto prazo. Eu e minha noiva, a gente tem uma lista, né, de viagens desejadas que a gente quer fazer. A gente vai alocando, ano que vem vamos fazer essa. Daqui a 2 anos vamos fazer essa. Então, a gente vai colocando ali, então vão surgindo novos objetivos a toda hora. Alguns a gente muda de fato, porque deixam de fazer sentido, outros passam a fazer sentido. Então, acho que uma vez por ano fazer essa revisão do plano. Sempre que for fazer novos aportes, né, dar uma olhada na carteira. Uma vez por trimestre fazer o rebalanceamento se ela estiver bem bagunçada, né? Que se tiver oscilado bastante. E o ponto é que se ela tiver oscilado bastante, tu vai saber. Você não vai fugir das notícias, né? Tu pode tentar ser um cara que não acompanha as notícias e tenta usar o tempo mais lendo literatura, estudando e tal, mas se tem uma grande crise, ela vai chegar no teu ouvido, tu vai estar sabendo, tu vai saber que a carteira bagunçou e aí vai lá e tem que ajustar ela, e que geralmente crises vão ser as melhores oportunidades, né, de compra de bons ativos com desconto. Boa. Eu tinha ainda um monte de perguntas aqui que o pessoal mandou, mas acho que vai ficar para um próximo, Ramiro. Que a gente já tá 1h e poucos aqui. O pessoal do estúdio tá quase nos correndo já. E aí, acho que pra gente fechar, já falei isso a terceira vez, mas o nome do nosso podcast é Prontuário de Gestão. Que a gente fez essa brincadeira com os médicos, que tem o prontuário, geralmente tem a consulta, ele conversa com o paciente, e geralmente, na grande maioria dos casos, sai com uma prescrição, uma conduta do que fazer. E aí, olhando para esse nosso episódio de hoje, do que a gente conversou, assim, Ramiro, se a gente tivesse que dar uma prescrição, assim, dos pontos principais desse médico que está entrando no mercado ou que já está investindo, o que tu gostaria de reforçar, assim, para os nossos ouvintes? Legal. Eu reforçaria aqui, começa entendendo por que o dinheiro importa, coloca o objetivo financeiro no papel, que, aliás, é um exercício muito legal. Esses 2 exercícios são muito bons, né? Então, tá falando de investimento, tá falando de vida. Depois, segue a estratégia de alocação de ativos, com toda certeza. Se está contando com um profissional para te ajudar, né? Não quero demonizar os profissionais, até porque a gente é um profissional, inclusive. Mas entenda como é que essa pessoa é remunerada, né? Isso é muito importante no mercado financeiro, principalmente. E foca em aumentar a renda, poupar parte da renda e consistentemente estar investindo por longo prazo para conquistar a liberdade financeira e ter uma vida muito mais tranquila lá na frente. Seria esses pontos. Perfeito. Ramiro, cara, te agradecer novamente pelo teu tempo aí. Eu sei que é corrida, enfim, então muito obrigado mesmo por estar batendo esse papo com a gente. Tenho certeza absoluta que foi um baita papo aí para nossa audiência, para os nossos clientes da Gestão DS. E, cara, como é que o pessoal faz para te encontrar também, para saber mais sobre o Clube do Valor? Eu sei que tu também gera muito conteúdo. Quiser deixar tuas redes aí também, falar um pouquinho do Clube do Valor. Que legal. Nosso site, né, clubedovalor.com.br, lá vocês vão encontrar nosso serviço, como é que a gente trabalha e tudo vai estar bem explicado lá. Para um bate-papo mais próximo, talvez o Instagram, Ramiro Gomes Ferreira, né, o meu Instagram. Lá vai ter uma fotinha minha assim sorrindo e vamos ver que sou eu ali. E aí tem alguns links ali na bio também. A gente volta e meia tem aberto algumas vagas para sessões de análise de carteira, que é uma ação gratuita, como se fosse uma amostra grátis do nosso serviço, né? A gente dá uma olhada na carteira que a pessoa tem investido, mostra o que está legal, mostra o que dá para melhorar, mostra como é que está, inclusive, a sua alocação e o que a gente mudaria. E aí, no final, fazendo sentido, a gente faz uma oferta, uma proposta comercial, como se fosse uma primeira consulta grátis, assim, trazendo para o mundo da medicina. Saúde, Vai estar lá no link da bio, com certeza, essa oportunidade. E também para conteúdos talvez um pouco mais densos, o canal no YouTube. Aí são vídeos de 9 a 20 minutos, né? Canal do YouTube Clube do Valor, lá são vídeos só de investimentos, né? Bem nichados. Outros vídeos mais abertos, tem um canal chamado Ramiro Gomes Ferreira, que ele não fala de investimentos, fala mais sobre desenvolvimento pessoal, construção de patrimônio. E acho que esses 4 pontos aí estão bons, né? Boa, depois a gente vai deixar os links aqui também na descrição do episódio para facilitar encontrar lá o Ramiro, o Clube do Valor também. Muito obrigado novamente. Pessoal, tá aí o episódio, viu? Queriam tanto falar de investimento, abrimos aí a nossa segunda temporada falando de investimentos. Espero que a gente tenha ajudado vocês, esclarecido algumas coisas. Com certeza vai ter outras dúvidas, em 1h e pouquinho a gente não consegue falar de tudo. Quem sabe a gente recebe o Ramiro ao longo do ano também para poder conversar, fazer um review do que a gente falou no início do ano ali. Então, muito feliz de estar com vocês de novo agora aí nessa nova temporada do Prontuário de Gestão e nos vemos nos próximos episódios. Até mais. Valeu, pessoal. Um prazer. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.